O caso Débora virou símbolo de luta contra essa repressão que a gente está vivendo, essa censura, essa ditadura da toga que a gente está vivendo. E mais recentemente a gente viu que ela foi colocada em prisão domiciliar. Moraes parece que estava começando a voltar atrás. Vamos ver as implicações sobre tudo isso. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, cabeleireira que escreveu Perdeu o Manel virou, em estátua, virou símbolo espinhoso. A gente vê que tá vendo no site da Globo, então o pessoal não coloca aqui como símbolo contra a ditadura ou contra a censura, né? Eles colocam um símbolo espinhoso. Eh, Débora, mãe de 2 filhos menores, está presa desde março de 2023. Ela escreveu uma carta ao ministro Moraes desculpando-se, mas ele acabou dando a ela 14 anos. Como o ministro Luiz Fux pediu visto, o julgamento não terminou. O repórter Merval Pereira já mostrou que diversos juristas apontam que os réus têm sido condenados 2 vezes pelo mesmo crime. 4 anos por atentar contra o Estado Democrático de Direito, mais 5 por tentar um golpe. E é isso que a gente tem comentado aqui várias vezes. Eles já estão começando a noticiar que seria o conhecido como bis in idem. Eles pegam 2 crimes que um acaba englobando o outro e normalmente a pena do mais grave que vai ser utilizada na dosimetria. E o que eles fizeram? Eles colocaram como se fossem 2 crimes e somaram as penas. Apesar do absurdo também que é, por uma risco numa estátua usando batom, receber aí 14 anos. Houve menção aqui também da carta, né, que ela escreveu ao Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui. Leia a carta de mulher que perdeu Mané, Alexandre de Moraes. Daí ela coloca aqui: fui a Brasília pois acreditava que aconteceria um movimento pacífico e sem transtornos, porém aos poucos fui percebendo que o tom foi ficando acalorado. Devo deixar claro que em momento algum eu adentrei em quaisquer casa dos poderes. Fiquei somente na Praça dos Três Poderes, encantada com as construções tão gigantescas e de arquiteturas. Sinceramente, fiquei muito chateada com o quebra-quebra nas instituições. Repudio o vandalismo, contudo, eu estava ali porque queria ser ouvida sobre o resultado das eleições, tão conturbadas de 2022. Eu queria maiores explicações. Por isso, no calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão deplorável, desprezível, pichar a estátua. Posso assegurar que não foi nada premeditado, tudo foi no calor do momento, sem raciocinar. E aí entra o ponto que a gente já tinha comentado aqui dos arrombos autoritários, dessa questão de colocar esse julgamento como um julgamento show, tentando mandar uma mensagem para a sociedade que qualquer levante contra o STF vai ser punido com toda a severidade possível e criativa, né? Agora, inclusive, Moraes aceitou essa carta como uma confissão. E aí fica completamente distorcido os fatos, que ela fala que realmente chegou a rabiscar na estátua mas não entrou em nenhum dos prédios, não teve quebra-quebra, e a única imagem que tem é realmente ela somente escrevendo com batom na estátua, mais nada. E essa pena de 14 anos é completamente absurda. E aí, diante da repercussão que esse caso teve, foi tão assim, furou completamente a bolha, porque até um determinado momento, o pessoal que é mais à direita, os bolsonaristas, todo mundo falando que era um absurdo, 17 anos, não tem proporcionalidade, a gente falando sobre essa questão de 2 crimes, que, equivalem, são semelhantes, um acaba englobando o outro e eles colocaram separados para poder somar, para dar uma pena maior, coisa que no Brasil tem, crimes aí de homicídio que não chega a 14 anos. E aí, agora com esse caso, ficou totalmente fora da curva, as pessoas começaram a perceber e começaram a comentar muito sobre o absurdo. Ela nem chegou a entrar em nenhuma dos prédios, não fez mais nada, só um rabisco lá, e isso começou a tornar ela um símbolo, esse caso, como um símbolo dessa luta e essa perseguição que está acontecendo aqui no Brasil, essa ditadura da toga que a gente está vivendo. E aí, recentemente, Moraes concede prisão domiciliar para a mulher que pichou estátua da Justiça no dia 8 de janeiro. A gente percebe que ficou feio e até um determinado momento eles estavam dentro daquela bolha. Eu acredito que muita gente lá aplaudindo o Xandão, falando que ele tá fazendo muito bem, e muitas pessoas dando aval, não, porque tem que prender mesmo, os caras fizeram errado, isso aí foi tentativa de golpe e tudo. E esse pessoal todo, olha só o que aconteceu, algo semelhante àquela história da taxação do Pix. Não era taxação do Pix de fato, era um monitoramento que iria aumentar o imposto com o imposto de renda, né, eles queriam arrecadar mais com o imposto de renda. Mas, em resumo, o imposto do Pix. Qual que foi o fato? Eles estavam tentando defender mídia, um monte de esquerdista, influencer, e aí o que que acontece? O Lula volta atrás porque viu que ficou feio. Então todo esse pessoal que estava apoiando o Lula ficou vendido, da mesma forma que está acontecendo aqui. O Moraes, ele tinha um certo amparo, aquela bolhazinha, alguns artistas, o pessoal falando são golpistas e tudo, ela merece mesmo, todo esse pessoal validando,
E aí o que que acontece? Ele volta atrás e já coloca ela, em prisão domiciliar. Deu um passo atrás. É a resolução dos problemas, agora a gente pode ficar tranquilo? Não. A gente vê um aceno, a gente vê um pequeno fraquejo aqui, a gente vê que existiu sim um racha, o próprio Fux ele pediu vista sobre esse caso, porque a tensão estava muito grande, e agora o próprio Moraes já está retrocedendo. Então pode ser um sinal de que as coisas vão mudar. E outra coisa, se isso aconteceu com ela, todos os outros envolvidos lá vão já solicitar com seus advogados. Então eu já imagino todos os advogados já fazendo as petições lá, porque o caso é semelhante, porque que eles também não podem ser colocados em prisão domiciliar, né? A gente vê que é um passo, ainda não é a resolução, a gente percebe que o próprio Xandão, ele percebeu a fraqueza dele e também tem relação com o caso do Bolsonaro, que ele estava querendo colocar isso aqui de uma forma assim tão grave que quando chegasse no Bolsonaro, ele colocava logo 30, 40, 50 anos de prisão pro Bolsonaro. Só que agora, como já tá ficando tendo essa repercussão toda, fica cada dia mais difícil condenar o Bolsonaro. Ah, então quer dizer que a gente tá tranquilo, o Bolsonaro não vai ser condenado? Acho que ainda é muito cedo pra gente afirmar isso, mas eles já estão pesando, porque a revolta popular está crescendo. À medida que esse governo fraco começa a enfiar os pés pelas mãos, fica cada vez mais evidente que o pingus corrupto foi implantado lá, aquele jabuti em cima da árvore. Bom, por esse vídeo é isso. Se você gostou, curta, compartilhe e deixa aqui seus comentários, a sua visão sobre esse assunto. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.